Vamos agora para as notícias internacionais. A situação do autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó, preocupa observadores internacionais. A prisão de pessoas próximas a Guaidó poderia indicar um enfraquecimento de sua posição aos olhos do regime, que estaria preparando o terreno para prender o líder da oposição. Vamos direto para Buenos Aires com o nosso correspondente Ariel Palacios. Ariel, muito bom dia para você aí na Argentina. Mais uma vez, Maduro usou daquela velha retórica, dizendo que aí uma organização de um complô para assassiná-lo. Já perdi a conta de quantas vezes a gente falou sobre esse tipo de fala do Maduro aqui. O que a gente pode esperar nos próximos dias? Aline, segundo Maduro, Guaidó, quem ele chamou de títere diabólico, estava comandando pessoalmente um suposto plano para matá-lo. Maduro não apresentou evidências de suas acusações sobre Guaidó, bem como tampouco havia apresentado evidências das outras mais de 40 denúncias de conspiração que ele pronunciou nos últimos 6 anos. No entanto, o autocrata caribenho afirmou que nos próximos dias as forças de segurança realizarão novas prisões de supostos terroristas. O ministro das Comunicações de Maduro, Jorge Rodríguez, afirmou que existem provas no telefone celular de Roberto Marrero, que é o chefe do gabinete de Guaidó, que foi detido na quinta-feira. Os analistas encararam as afirmações do ministro Rodríguez com ironia, Aline, indicando que só um conspirador muito pateta usaria seu próprio celular para preparar os detalhes de um atentado contra um líder político. O ministro Rodríguez também disse que o líder opositor Leopoldo López participou desses planos para realizar o suposto atentado contra Maduro. No entanto, Aline, López foi preso em 2014 e está em prisão domiciliar atualmente sob forte vigilância do regime. E neste fim de semana, as forças de ações especiais da Polícia Nacional Bolivariana invadiram a casa de Juan Planchart, que é advogado da oposição e primo de Juan Guaidó. O regime o acusa de ter financiado supostas operações terroristas. Segundo o regime, Planchart desviou fundos que o regime antes controlava no exterior e que passaram, segundo o regime, às mãos do advogado. Sobre as inúmeras denúncias de magnicídio feitas por Maduro nestes 6 anos, tal como você citou, que a gente nem lembra mais de todas, os venezuelanos criaram anos atrás um neologismo, conspiranoia, mix de teoria da conspiração com paranoias, Aline. Ariel, já comentei mais cedo com a Júlia, porque era destaque nas manchetes dos jornais, em meio a essa crise política que só fica cada vez mais aguda na Venezuela, chamou a atenção a chegada de 2 aviões russos ao aeroporto internacional de Maiquetía, que fica em Caracas. A gente sabe que, segundo informações, há já um acordo militar entre Venezuela e Rússia, que esse desembarque já aconteceria, mas a situação toda, o pano de fundo, preocupa, né, Ariel? Pois é. Bom, foram 2 grandes aviões militares que estão despertando as mais variadas especulações. Segundo fontes da Embaixada Russa em Caracas, citadas pela Sputnik, que é a agência oficial de notícias da Rússia, os aviões levaram à Venezuela oficiais e equipamentos para atender os vários convênios militares que Moscou e Caracas possuem. Segundo alguns jornalistas venezuelanos e deputados da oposição, desceram dos aviões 99 militares russos comandados pelo general Vassili Tonkoshkurov, que é o chefe do comando principal das forças terrestres da Rússia, veterano da guerra do Afeganistão e da guerra da Chechênia. Esses soldados e o equipamento chegam à Venezuela logo depois que Maduro fez aquele discurso afirmando que era alvo de um plano para assassiná-lo, Aline. Agora é o seguinte, neste final de semana também ficou marcado o aniversário de 2 meses do dia em que Juan Guaidó se autodeclarou presidente interino da Venezuela. Nesse período, Ariel, você vê algum avanço em alguma direção mais clara depois de quase 2 anos aí de uma crise complicada no país? Tudo, Aline, está numa espécie de limbo. Guaidó realizou algumas jornadas de protestos, mobilizando massas enormes de manifestantes. Isto é, se tem alguém que tem, neste momento, predomínio nas ruas, é Guaidó e não Maduro, que apesar da máquina do Estado não consegue levar às ruas o mesmo volume de pessoas que levava antigamente. No entanto, Guaidó tampouco conseguiu realizar as manifestações com a frequência que ele havia prometido. Ele havia prometido todas as semanas grandes manifestações. Ocorreram algumas, grandes, mas algumas. Na conta final da batalha da via pública, Guaidó vence, mas sem aquela goleada, digamos assim, uma goleada esperada. No quesito Forças Armadas, muitos setores, especialmente a diplomacia americana, esperavam que haveria uma deserção em massa de militares do Maduro para o lado de Guaidó.
mas a cúpula militar, muito vinculada, intensamente vinculada pela corrupção, continua alinhada a Maduro. Desertaram apenas uns 1.000 soldados, cabos e sargentos. E nesta queda de braço dos quartéis, poderíamos dizer que venceu Maduro. Maduro continua controlando a estrutura estatal e o dinheiro público, mas Guaidó conseguiu respaldo dos Estados Unidos, da Europa e de mais de metade da América Latina, além do congelamento de ativos do Estado venezuelano no exterior. Este embate deu uma espécie de empate entre os dois. Maduro demonstrou uma capacidade enorme de ficar aferrado ao poder, apesar das catástrofes sociais, como o apagão de 6 dias de duração de semanas atrás, e da permanência do desabastecimento histórico de alimentos e medicamentos. Aline. Uma hora o impasse vai ter que terminar, né, Ariel? As pessoas estão passando fome, não é de hoje. Muito obrigada. Boa semana para vocês aí. Igualmente. Até logo.